Vereador, presidente dessa comissão, eu parabenizo o senhor pela iniciativa de trazer esse debate a público. Nós, enquanto eu sou Horácio Magalhães, da Associação de Moradores lá de Copacabana, minha associação está completando quase 3 décadas, e durante essas quase 3 décadas nós estamos discutindo esse problema. É um problema crônico que, infelizmente, as pessoas não se aprofundam nessa questão. Então, eu acho que é louvável isso trazer isso. Já deixo aqui de mão que transforme essa audiência numa comissão permanente, dentro dessas que são criadas aqui na Câmara, né, e tal, para discutir, porque teve muitas contribuições aqui, são muito importantes. Numa audiência dessa, fica até difícil a gente amarrar. Eu trouxe aqui, são 19 folhas, impossível. Depois eu até posso ele entregar considerações. Eu vou me ater aqui apenas nos aspectos, mas já deixo aqui de pronto essa sugestão de que transforme essa audiência numa comissão, onde façam depois outros debates públicos, onde a gente possa se aprofundar. Essa questão da padronização, eu comungo com um colega aqui, outros que me antecederam, realmente é complicado numa cidade diversificada como a nossa, de falar em padronização, porque tem diversas realidades, então realmente é muito complicado. Também te ouve falar sempre, tira a pedra portuguesa e bota concreto. Lá em Copacabana está cheio de concreto mal conservado. O problema é a falta de conservação, não é o piso. Está botando a culpa do piso, na verdade não é. O culpado é outro, realmente falta de conservação. Lá atrás, vou fazer um breve retrospecto, lá atrás, estamos falando do governo César Maia, passou-se a responsabilidade da conservação das calçadas para os condomínios. O condomínio não tem expertise na conservação da calçada. Imagina o síndico fica perdido, ele acaba contratando o porteiro na hora vaga para ele fazer um trabalho lá. E é um pouco o que o Cal falou, é um serviço mal executado. Por quê? Não é má vontade do síndico, até porque os seus moradores andam ali. É simplesmente falta de conhecimento técnico e falta também de mão de obra técnica. A Prefeitura fez, há mais de um ano atrás, um curso de formação de calceteiro, formou 50 calceteiros. Cadê esses calceteiros? Se desviaram, cada um foi fazer uma coisa. Então, isso não existe uma regularidade nisso. Então, a mão de obra técnica se perde. Então, até quem quer fazer tem dificuldade de fazer. Então, é preciso isso. Então, é mais um ponto. Mas eu vou me ater aqui num ponto que foi falado aqui, uma coisa que particularmente nos preocupa, que é a questão da ocupação das calçadas, que está intrinsecamente ligada com a sua conservação. Essa Casa de Leis aprovou, lá em 2020, a Lei Complementar 226/2020. Essa lei é um verdadeiro absurdo. Ela tirou o poder de opinamento dos condomínios sobre a colocação de mesas e cadeiras na calçada. Olha só, lá atrás deram a responsabilidade. Você, condomínio, vai ser obrigado a conservar a sua calçada. Aí esta Casa de Leis aprovou que, bom, agora o bar vai ocupar com mesa e cadeira, mas eu continuo com a atribuição de conservar. E o bar? Como é que fica isso? É só o ônus, eu posso colocar mesas e cadeiras para ele aumentar o seu faturamento, e ninguém é contra, claro que não, a gente quer que o bar fature, a gente quer que o bar ele é uma parte importante do segmento da economia, ninguém é contra bar, a gente não está vilanizando, mas é preciso fazer esse diagnóstico. E aí como é que fica? Para ocupar, beleza, para lucrar próximo, mas e o ônus? Continua com o condomínio. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Eu me lembro aqui, na época, quando estava discutindo a lei, eu tenho lá um ofício da Regina condenando porque a comissão não foi ouvida quando discutia essa lei. Os deficientes físicos passaram ao largo. Ninguém consultou. Teve pelo menos 3 debates públicos aqui. O senhor ainda não era vereador. E aqui eu só vou me pedir, Regina, desculpa, vou fazer uma ligeira correção. Essa lei não veio para salvar os bairros da pandemia, porque esse projeto de lei foi proposto em novembro de 2019. Em novembro de 2019, não tinha pandemia nem na China. Então, vende-se a panaceia de que esse projeto de lei, a Lei Complementar 226, foi feita para salvar os bairros que estavam sofrendo os efeitos econômicos da pandemia. Isso é mentira! Não acreditem! Pode consultar nos anais da casa, foi proposto em novembro de 2019. Ela só foi ser aprovada porque aí veio a pandemia em dezembro, entrou em recesso, veio a pandemia, foi decretada em março, concluindo. Aí, quando não voltou porque estava em recesso por conta da pandemia, e aí depois, já em novembro de 2020, essa casa aprovou, sem discutir, sem uma audiência pública para discutir com as pessoas, uma coisa de tamanho impacto. Então, antes, nós tínhamos o decreto 29, estou caminhando para o encerramento, que dizia que o condomínio ele tinha o direito de opinar.
É o condomínio, não era o síndico, não. O condomínio tinha que levar para a Assembleia. Você concorda que o bar vai botar mesa e cadeira embaixo da sua janela, gerando aglomeração, gerando barulho, gerando incômodos, gerando transtorno na circulação? Tirou-se esse poder do condomínio. O condomínio não apita mais nada, vereador. Isso é uma vergonha. Quer dizer que embaixo da minha janela eu vou ter aglomeração, tumulto, concentração de pessoas, barulho, música ao vivo, e eu não tenho direito de opinar. Esta Casa de Leis aprovou isso. E eu participei de um debate público dessa comissão, onde o senhor, inclusive, esteve presente, e eu fiz essa mesma fala. Isso já vai fazer mais de 2 anos. Infelizmente, o condomínio continua sem absoluto nenhum poder de opinamento, mas continua com o ônus de receber a notificação da prefeitura para fazer a conservação da sua calçada. Então, ou seja, só tem o ônus e o bônus, infelizmente, ficou com os bares. E aí, para finalizar, eu não estou aqui vilanizando, não estou falando que todos os bares, nem todos os restaurantes, eles não cumprem a lei, mas a verdade é que nós temos um percentual ruidoso que desrespeita, que não observa, inclusive a própria legislação atual, que diz que ele só pode usar a vaga de estacionamento de quinta a domingo, e nós vamos lá em Copacabana, a gente faz isso, estão usando terça, estão usando quarta, ou seja, a própria legislação que eles brigaram para assegurar os direitos deles, eles mesmo não cumprem. A fiscalização, o senhor fiscal da prefeitura, né, o maior fiscal dessa casa, o senhor sabe muito bem que a fiscalização é muito ruim, quase nenhuma. Então a gente não pode ficar vivendo no mundo de NAB e achar que vamos criar uma legislação que a gente sabe que na verdade não vai ter ninguém ali fiscalizando e verificando. Então é possível. Então eu termino reiterando o meu pedido, a minha sugestão: transformar essa audiência pública numa comissão para a gente discutir, esmiuçar esses assuntos, pegar todas essas contribuições aqui do pessoal de deficiência, que é uma parcela significativa do nosso bairro. 30% dos moradores de Copacabana têm acima de 60 anos, entendeu? Então estamos falando de pessoas com mobilidade reduzida. Então eu termino com a sugestão de que transforme essa audiência pública nessa comissão permanente, transitória, para poder a gente aperfeiçoar isso aí. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela iniciativa.